E o senhor Donald Trump arregou novamente. E ele arrumou duas belas desculpas para esse novo arrego, tá? Segundo ele, quase todos os objetivos dos Estados Unidos já estão alcançados lá no Irã. O Irã já está praticamente destruído, já destruiu a marinha, já destruiu todos os seus sistemas de mísseis, suas usinas nucleares, então não fazia nem sentido mais gastar muita munição com esse ultimato que ele tinha dado. E segundo, ele disse que resolveu dar mais essas 2 semanas, e olha, essas 2 semanas agora diz que é as últimas mesmo, tá? Ao final de 2 semanas, se o Irã não tiver liberado o estreito lá e aceitado os termos que ele impôs, aí ele disse que vai vir com tudo mesmo, tá? Sem mentira nenhuma. Ele disse que agora tá falando sério. Pois é, mas segundo Trump, o Paquistão praticamente implorou para que ele desse mais essas 2 semanas para que as negociações avançassem. Aí então ele disse que como o Paquistão pediu com jeitinho, então ele resolveu dar mais essa chance pro Irã, tá? Só porque o Paquistão pediu. Mas a verdade, gente, é que o Irã tem um enorme poder de retaliação. Se o Trump desse um passo em falso, o Irã, primeiro, iria fechar ali o estreito de Bab el-Mandeb, aquele segundo estreito ali, ó, por onde está passando 13 a 15% do petróleo e gás, e está abastecendo o mundo inteiro. Se o petróleo já está acima da casa dos $110, se fechar aquele lá, o petróleo ia visitar a casa ali dos $200, depois ia ali, ó, se estabilizar na casa dos 150 a 160. O mundo não aguenta um petróleo desse preço não, e é o que iria acontecer. Porque o Irã ia atacar tudo ali no Oriente Médio. Não ia apenas fechar o estreito, ia atacar as refinarias, os postos de petróleo dos aliados dos Estados Unidos, ia ficar tudo destruído. Já tem vários países ali, ó, os aliados dos Estados Unidos, estão fazendo racionamento de petróleo e gás. Reduziram as semanas de trabalho. Os caras estão trabalhando 3 dias por semana. Por quê? Porque não tem energia, não tem petróleo, não tem gás para manter o país funcionando. O Taiwan, Japão, Coreia do Sul, os caras estão desesperados, porque não sabem o que fazer se essa guerra continuar por mais 2 semanas. E em contrapartida, como eu já falei para vocês aqui, ó, os aliados do Irã estão todos enchendo os bolsos de dinheiro, estão ficando bilionários. No final dessa guerra, o Irã, Rússia, China, Índia, todos esses países que a França agora entrou para o seleto grupo dos amigos do Irã. Eles não estão ajudando o Irã na guerra, mas também não estão ajudando os Estados Unidos, não estão dando nenhum apoio para os Estados Unidos. Então o que está acontecendo? Esses países, que não são aliados dos Estados Unidos, estão recebendo petróleo e gás, e ainda estão revendendo caro pra caramba o excesso para os aliados dos Estados Unidos. Aí, o que todo mundo percebeu? Perceberam que não compensa ser amigo dos Estados Unidos, porque só dá prejuízo. E estão percebendo que quem está ficando mais do lado do Irã está se dando muito bem. Olha o Macron, depois que o Macron resolveu você sabe que a França tem poder de veto lá na ONU, né? Então, a França também vetou aquela resolução do Bahrein para que justificasse os ataques contra o Irã. Aí, a partir daí, a França conseguiu passe livre pelo estreito. Então, petroleiros da França estão passando sem pagar pedágio. Entendeu? França, China, o Paquistão, Turquia, eles estão passando ali, ó, sem pagar o pedágio, um passe livre. Em contrapartida, outros países que são aliados dos Estados Unidos, quando passa o navio deles ali, é pagando 2 milhões por navio. E aí, imagina se fosse você ia querer ficar de qual lado desse tabuleiro?